Fala aí galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a melhor fase dos Vingadores de todos os tempos. A fase escrita pelo Brian Michael Bendis. E para isso eu vou usar esse encadernado aqui, Vingadores anos 2000, o renascimento da Marvel. E esse quadrinho aqui ele tem 241 páginas e ele vale muito a pena. Eu tomei até um susto porque quando eu fui na banca, eu descobri que esse quadrinho aqui, ele só tá R$20. É um valor promocional dessa primeira edição. Mas antes da gente ir pra história, já deixa seu like, porque seu like é muito importante, faz o canal crescer e divulga o vídeo para mais pessoas. E também se inscreve para você não perder mais nenhum conteúdo. Toda semana tem conteúdo sobre quadrinhos novos e quadrinhos antigos. Mas por que eu falo que essa é a melhor fase dos Vingadores? Anteriormente, os Vingadores não eram o foco da editora, então a equipe geralmente era composta por personagens pouco conhecidos. E dá pra você ver muito bem isso na saga dos Vingadores que tá saindo atualmente pela Panini. E o Brian Michael Bendis, logo quando ele entra no título, ele altera isso. Ele coloca os principais personagens da editora na equipe e coloca a equipe nos principais acontecimentos. E ele também, através dos diálogos, ele consegue desenvolver bem todos os personagens, inclusive até os menos conhecidos. E é um período que eu gosto muito, porque tem muitas histórias boas, como a queda dos Vingadores, o Reinado Sombrio e o Cerco. Inclusive, os Vingadores do cinema retiraram muitas coisas dessa fase, beberam muito nessa fonte aqui. E se você tá um pouco perdido, não precisa se preocupar, que esse encadernado é bem completo e logo no começo ele tem uma introdução e um guia de leitura mostrando como tudo se passou na história dos Vingadores até chegar a esse ponto aqui. E nesse encadernado tem duas histórias. A primeira ela vai ser protagonizada pelos poderosos Vingadores. Essa primeira história ela se passa depois da Guerra Civil. Então os heróis estão divididos e o Tony Stark vai resolver criar um novo grupo de Vingadores. Porque o outro grupo de Vingadores, ou Novos Vingadores, era o grupo dos personagens foragidos. E aí o Tony Stark vai resolver criar um novo grupo. E esse grupo vai ser o Homem de Ferro, o Magno, o Ares, o Sentinela, a Viúva Negra e a Vespa e a Miss Marvel. E essa é uma típica história de formação de grupo. Logo de cara eles vão ter que encarar o exército do Topeira, que mora nos esgotos de Nova York, que tá alegando que o grupo tá matando o seu povo. Mas vai ser revelado que é tudo um plano do Ultron e inclusive vai roubar o corpo do Tony Stark, que nesse período é feito de nanotecnologia. E é uma história que eu gosto bastante, que é uma história que dá início a uma nova fase depois do início dos Novos Vingadores juntos. É uma fase onde eles estão totalmente separados, têm dificuldades a mais. Ela é uma história que logo de cara eles vão ter que enfrentar um inimigo nível universal, que é o Ultron, num corpo diferente, e inclusive eles não podem acabar com ele porque ele tá no corpo do Tony Stark. Então eles têm esse desafio e eles têm que se superar, porque logo de cara eles perdem o líder da equipe. Então é uma história muito interessante e através dos diálogos que o Brian Michael Bendis forma, a gente consegue entender todo o sentimento de cada personagem. Então é uma fase que eu gosto bastante. E é um período que é muito protagonizado pelo Tony Stark, por ele ser o centro das atenções. E no final dessa primeira história, ainda vai ter o início da invasão secreta. A segunda história é protagonizada pelos Novos Vingadores e se passa antes da primeira história. Então ainda eles estão unidos, não foram divididos. E essa história ela vai se passar no Japão. A equipe aqui ela vai ser composta pelo Homem de Ferro, o Capitão América, o Homem-Aranha, o Luke Cage, a Viúva Negra e a Mulher-Aranha. Inclusive eu acho que essa é a melhor formação de todos os tempos. Inclusive depois ainda vai entrar o Wolverine nessa equipe. Então pra mim essa é uma das melhores formações. Não, essa pra mim é a melhor formação dos Vingadores. E o que acontece nessa história? O Demolidor vai avisar os Vingadores que tanto o Tentáculo, o Samurai de Prata e a Hydra estão se juntando para uma reunião no Japão. Os Vingadores, preocupados com o que pode sair dessa reunião, vão tentar investigar o que está acontecendo. E para isso eles vão ter a ajuda do misterioso personagem que é o Ronin, que nesse período ninguém sabia quem era um mistério totalmente quem que era esse personagem. Essa é uma história típica massa velha, que vai ter muita ação, vai ter os Vingadores enfrentando vários ninjas, enfrentando vários personagens. É uma história que vai ter muita ação e também muita conspiração. Eu gosto muito dessa história porque aqui é bem no início, já mostra logo de cara toda a habilidade que o Brian Michael Bendis tem de trabalhar com vários personagens, principalmente personagens muito famosos, muito conhecidos. Então ele dá destaque para todo mundo, consegue trabalhar como é a relação de cada um. Essa história, além de ação, como eu falei, ela tem bastante conspiração, vai revelar quem é o misterioso Ronin e também
nesse período tinha um personagem infiltrado no grupo. E também já a gente vai ter a revelação de quem é esse personagem infiltrado, que eu não vou falar pra não dar spoiler. A primeira história tem arte do Frank Cho, que é bem competente, mas eu não gosto da colorização dessa história, porque ela é bem digital e deixa bem bonecão, então eu não curto muito. Já a da segunda história é do David Finch e é muito boa, narrativamente funciona muito bem, ainda mais quando tem muitos personagens na tela, muita ação, a arte dele funciona muito bem. Diferente da primeira, a colorização dela é ótima e acho que essa arte ela é superior à da primeira história, mas o encadernado em geral, as artes são muito legais, funcionam muito bem e pra mim esse encadernado vale muito a pena sim. Tem duas histórias muito bacanas. Pra mim, o único defeito desse encadernado aqui é que as histórias deviam ser invertidas. A segunda história ela devia ser a primeira e a primeira devia ser a segunda por ter as passagens de tempo diferentes. Eu não entendi muito bem porque escolher essa sequência de histórias. Mas vale muito a pena, principalmente se você for um iniciante e não conhecer os Vingadores. Pega esse período aqui e, se possível, compra desde a queda dos Vingadores até o cerco, que você não vai se arrepender, é a melhor fase dos Vingadores. Inclusive, logo como eu disse no comecinho, esse encadernado ele tá em promoção, ele é apenas R$20 e eu vou deixar aqui na descrição para você comprar pelo link de associado da Amazon. Comprando por esse link, você ajuda o canal e não paga nada mais por isso. Agora eu quero saber de você, comenta aí se você também acha que essa é a melhor fase dos Vingadores de todos os tempos. Comenta aí se você gosta da fase do Brian Michael Bendis e também se você já leu essas histórias aqui. Comenta qual foram as suas impressões, que eu sempre respondo todos os comentários, então vamos conversar aí sobre quadrinhos. E agora eu quero te fazer uma pergunta, você conhece a nova fase dos Vingadores que está saindo atualmente? Então clica aqui para você ver essa review, e obrigado por ter assistido.